Olá, meus caros, aqui é o Tape 360, de volta ao quadro Sexta-feira do Terror. Agora relacionado ao gênero da ficção científica e sci-fi. Eu escolhi o último filme para encerrar esse quadro, que depois eu vou falar de outros gêneros voltados ao terror. Hoje eu vou falar de um filme de 1979 que eu vou ler algumas curiosidades aqui. O nome do mesmo é Alien ou Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filme de terror e ficção científica 79, dirigido por Ridley Scott e escrito por Dan O'Bannon, baseado em uma história de O'Bannon e Ronald Shusett. Enfim, aí temos alguns spoilers do filme e tudo mais que eu não vou ler aqui. Ele foi produzido por Gordon Carroll, David Giller e Walter Hill, nome bem importante, por meio de sua empresa Brandywine Productions e distribuído pela 20th Century Fox. Giller e Hill revisaram e fizeram acréscimos ao roteiro. Shusett foi o produtor executivo. As criaturas, vou aqui ressaltar aqui porque está relacionado com efeitos especiais e tudo mais. As criaturas e os ambientes alienígenas foram projetados pelo artista suíço A.R. Giger, enquanto os artistas conceituais Ron Cobb e Chris Foss projetaram os demais cenários. Alien, o Oitavo Passageiro, estreou em 25 de maio de 79, na noite de abertura do 4º Festival Internacional de Cinema em Seattle. Recebeu um amplo lançamento em 22 de junho e foi lançado em 6 de setembro no Reino Unido. Inicialmente recebeu críticas mistas, mas ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais, 3 prêmios Saturno, melhor filme de ficção científica, melhor direção para Scott e melhor atriz coadjuvante para Cartwright. O nome da atriz em questão aqui, o sobrenome dela. E um prêmio Hugo de melhor apresentação dramática. Alien arrecadou 78,9 milhões de dólares nos Estados Unidos e 78,1 milhões de dólares no Reino Unido durante sua primeira exibição nos cinemas. Sua arrecadação mundial até o momento foi estimada entre 114 bilhões de dólares e 203 milhões de dólares. Eu vou dar uma lida no elenco aqui. Ele é estrelado por Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm e Yaphet Kotto. Yaphet Kotto, para quem não sabe, ele é um nome conhecido em Pesadelo Final, A Morte de Freddy, nos anos 80. Vamos continuar lendo aqui. Nos anos seguintes, Alien foi reavaliado pela crítica e agora é considerado um dos maiores e mais influentes filmes de ficção científica e terror de todos os tempos. Em 2002, Alien foi considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo pela Biblioteca do Congresso e foi selecionado pela preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. Em 2008, foi classificado pelo American Film Institute como o 7º melhor filme do gênero ficção científica e como o 33º lugar, como o maior filme de todos os tempos pela Empire. O sucesso de Alien gerou uma franquia de mídia de filmes, livros, videogames e brinquedos e impulsionou a carreira da atriz Sigourney Weaver. A história dos encontros de sua personagem com as criaturas alienígenas, porque o nome do filme é Alien, então não é um spoiler, se tornou um núcleo temático e narrativo das sequências bem fracas Aliens de 86, Alien 3 de 92 e Alien Resurrection 97. Um crossover com a franquia Predator produziu os filmes Alien vs Predador, enquanto uma série prequela de 2 filmes foi dirigida por Ridley Scott, antes de Alien Romulus 2024. Uma sequência independente está para ser lançada, enfim, esse Alien Romulus 2024, uma sequência independente a ser lançada. E depois tivemos uma prequela, feita para a televisão, prequela televisiva escrita por Don Halley e produzida por Ridley Scott. Alien Earth estreará no FX no Hulu em 2025. Bom, lendo aqui algumas informações extras do filme Alien, o Oitavo Passageiro, eu vou começar a comentar aqui o que eu achei da obra. O filme, até hoje, ele é um filme bem interessante de assistir. É uma nova pegada do terror, Então, eu que já vi o Enigma de Outro Mundo, que é lá dos anos 80, foi bem interessante ver que o Enigma de Outro Mundo
também, né, bebeu muito na fonte de Alien de Ridley Scott, lá dos anos 70. E quando estamos nos anos 70, nós estamos em filmes como O Exorcista, né, filmes de possessão demoníaca, enfim, esse gênero que estava em alta na época ali. E quando veio o filme de ficção científica, veio o gênero, né, do sci-fi, veio na intenção de, enfim, revolucionar um pouco o gênero, né, trazer algo novo, não viver só de filmes, temáticas religiosas, sobrenaturais e tudo mais. Aí veio esse filme explorando, né, um ser alienígena que se infiltra numa nave espacial, né, ele é o 8º passageiro, só que esse 8º passageiro ninguém consegue descobrir. E obviamente por ser um filme alienígena, né, não que filmes sobre alienígenas não tenham sido feitos na época, mas acho que o Alien, o 8º passageiro, o que torna ele um filme diferente dos outros filmes de extraterrestres, seres alienígenas, espaciais e tudo mais, é que ele é um filme bastante tenso de terror e um suspense e terror, né? Porque ele tem muito suspense. Você não vê a criatura alienígena logo de cara. Então eles meio que conseguem amarrar na trama para deixar o espectador apreensivo até a hora de chegar a criatura, né, o ser alienígena, e ele simplesmente mostrar aí mostrar, né, toda a sua forma, né, enfim. E outra coisa também interessante desse filme, que lida com uma espécie de o alienígena se infiltra nos corpos de algumas pessoas dessa tripulação, né? Estão tentando voltar, né? Enfim, são parados ali no espaço, né? Acho que estão tentando voltar para a Terra. E o primeiro que acaba, enfim, o primeiro corpo, né? O primeiro corpo que o alienígena acaba usando como hospedeiro, é um pequeno spoiler aqui, é o do personagem do John Hurt, tá? Então, quem é o John Hurt? John Hurt é aquele ator que fez uma performance memorável em O Homem-Elefante de David Lynch, The Elephant Man, que é um filme que eu vou trazer para o canal futuramente aqui. Filme muito bom. E aí nós temos o primeiro hospedeiro, né? E o filme também tem uma premissa bem simples de entender. É um vídeo também que eu não quero nem me estender tanto, mas ele não deixa de ser um filme muito bom, carregado no suspense, deixa o espectador aflito, tem cenas de terror, tem momentos ali que ele passa no escuro. E outra coisa bem interessante do trailer de Alien, o 8º passageiro, é que o trailer também, né, além de ele revelar muita coisa, ele mostra cenas mais, assim, vamos dizer, obscuras do filme, né? Por exemplo, quando a criatura alienígena ela se manifesta pela primeira vez. E obviamente, né, isso já não é novidade para ninguém, porque se tornou um ícone da cultura pop. A gente sabe que a Sigourney Weaver ela sobreviveria ao ataque desse alienígena e seria a última dessa tripulação ali que sobreviveria. E aí isso geraria algumas sequências que eu não gostei muito, não, cara. Teve um lance de empoderamento feminino. É exatamente a comparação que eu faço com o filme do Predador, né? Teve o Predador lá, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, e depois teve o segundo com o Danny Glover. É Danny Glover, né? É ele mesmo. Não gostei. E depois eles investiram em Predador isso, Predador aquilo, 1000 predadores, até se tornar um negócio bem chato, enquanto o original continua prevalecendo, né? E o Alien, o 8º passageiro de Ridley Scott, é a mesma coisa. O filme original continua prevalecendo, ele não se tornou datado, ele é um filme que até hoje, né, ainda mais revendo ele em Blu-ray, qualidade 4K, é um filme que até hoje ele deixa o espectador apreensivo, porque ele tem uma história de suspense e terror bem cabelosa. Eu já disse aqui, você não vê a criatura logo de início, né? Temos algumas mortes ali, o pessoal da tripulação que acaba infelizmente indo pro saco, né? Vai pra vala, como o caso do personagem do John Hurt. Temos também um elenco bem, enfim, bem, assim, bem atuado, né? Os atores cumprem, né, com a obrigação deles ali, né? Que na época lá a gente nunca ouviu falar desses atores. Eu nunca, na época lá nos anos 70, porque eu não vi ele nos anos 70, né, o Alien nos anos 70, não era nem nascido naquela época. Eu vi nos anos 80 ali naquelas exibições do Corujão da Globo. E pude rever em Blu-ray aqui numa qualidade, enfim, uma qualidade obviamente superior, né? Mas na época você não conhecia nenhum desses atores, nem mesmo a Sigourney Weaver, nem mesmo Buffett Cotto, John Hurt, Randy Statham, eu não conhecia ninguém ali.
Só conheci alguns lá na década de 80 e na década de 90. Então, isso que é o diferencial de muitos filmes de hoje. Os atores ali da época, eles desbravaram suas carreiras ali, né? Eles fizeram por merecer o fato de eles terem sido iconizados no cinema de suspense, terror, no cinema norte-americano no geral. Isso que é muito interessante no Alien, o Oitavo Passageiro, que é um feito que o Ridley Scott, até o roteiro do filme, eles conseguiram alcançar, né? Alcançou esse feito, né? Tornou todos esses atores iconizados, assim também como a história do filme e também o fato do filme ele lidar com efeitos especiais, né? Que tem, por exemplo, a cena que o alienígena, ele sai da barriga lá do personagem do John Hurt, é uma cena bastante gore, visceral, bem nojenta mesmo, né? Dependendo de alguns ali que tem estômago fraco, pode ser bem nojenta. E é bem assim, uma cena visceral mesmo, na hora que o alienígena sai da barriga do personagem do John Hurt, né, que ele é o hospedeiro. E outra coisa também interessante do Alien, o Oitavo Passageiro, é que sempre na tripulação tem um cara ali que é um tanto quanto, vamos dizer assim, suspeito, tá? E eu não vou dizer aqui quem seria esse personagem, qual é a intenção desse personagem, mas tem ali, né, na tripulação, entre eles ali, que mesmo quando ele vê toda essa matança, quando a matança começa de vez ali, né, o alienígena se hospeda nos corpos de algumas pessoas ali, usando como hospedeiros, é muito interessante ver que tem um personagem ali que é um tanto quanto suspeito. E eu não vou comentar aqui, né, o desfecho desse personagem aqui, porque é um grande spoiler. Outra coisa interessante desse filme é que a versão que eu tenho aqui é uma versão Director's Cut, né, uma versão estendida. Então na versão estendida a gente pode ver mais o que aconteceu ali, né, com o pessoal dessa tripulação, o personagem da Sigourney Weaver, né, que sobreviveria e tudo mais, né. Outra coisa interessante é que o filme também ele não força a barra no feminismo, né? Como forçaram depois nas sequências posteriores que tivemos ali a Sigourney Weaver no papel principal. Enfim, não força porque a gente vê que no fim, seja homem ou mulher, eles devem lutar pela própria vida ali, né? Então a Sigourney Weaver, ela luta pela própria vida, ela é a única que sobrevive ali. Então não tem essa de, a mulher sobreviveu porque a mulher é foda, porque o Ridley Scott na época já era feminista. Não tem nada a ver. Sobreviveu porque ela teve sorte, né? Teve a sorte também de ser uma mulher perita ali, né? E até mesmo na questão de sobreviver, ela viu uma forma dela não ir pro saco e não ser morta pela criatura alienígena que estava ali naquela nave, matando todo mundo. Enfim. Mas enfim, o Alien, o Oitavo Passageiro, se eu fosse avaliar aqui, eu daria ainda uma nota 9.8 para o filme. Eu gosto muito desse filme. Nunca vi as sequências posteriores e não vou ver, não. Me recuso. Eu deixo isso para os mais aficionados ali, né, que os nerdãos ali, os nerdões, tudo mais, que gostam de ficar discutindo, qual o filme que é melhor. Não. Pra mim o filme já é o suficiente no suspense, no terror, na atuação, na narrativa, no desenvolvimento, na história e na proposta do Ridley Scott e até mesmo na matéria de efeitos especiais, que ele é muito superior a muitos outros filmes de alienígenas que vieram posteriormente. Beleza? Bom, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto sexta-feira que vem, ou na sexta-feira que vem, ou em outra sexta-feira, sequenciando o quadro Sexta-feira do Terror e com outro gênero voltado para o terror. Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e saudações aos haters.